E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar uma playlist nova aqui, que a gente mais faz na vida, criar uma playlist e largar lá dentro com um vídeo só. Você já tem o Leitura com Pitaco. É um trabalho que dá pouquíssima visualização, mas que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu viso um público que talvez um dia descubra o canal e adore a playlist dele. Eu acho que é um conteúdo bem diferente dos outros vídeos que eu normalmente faço. Não assista se você não tem interesse hoje. Você pode simplesmente se interessar um dia ou não. Eu vou começar essa playlist nova porque eu fiquei com muita, mas muita vontade mesmo de compartilhar um vídeo com vocês. Eu não vou poder colocar o vídeo inteiro para vocês assistirem, porque senão não tem cabimento, esse vídeo vai ficar grande demais. Mas eu realmente quero dar uns pitacos a respeito desse vídeo, porque eu achei uma análise muito rica do que aconteceu. Alguns dias atrás, quando viralizou aquele TikTok lá do Romero Britos e aquela porcelana lá sendo quebrada, espatifada no chão, eu pouco me interessei com o que aconteceu, mas eu me interessei muito no que as pessoas falaram sobre isso. Então eu estava mais preocupado em entender qual seria a reação das pessoas e qual seria a especulação dos geradores de conteúdo para conseguir visualização e pagar boleto com vídeos falando sobre polêmica, porque a gente sempre gosta de assistir polêmica. Então, assim, se num dia acontece um escândalo desse, no outro dia, a grande maioria dos canais, até né, o Morning Show da Jovem Pan lá, eles estavam falando sobre isso porque é uma coisa que gera muito interesse, capta muita visualização. A pessoa se estende por mais tempo para entender qual que foi toda a fofoca e eu entendo tudo isso. Para mim também foi interessante entender o teor das discussões que foram feitas em relação a isso. E uma coisa riquíssima que saiu de tudo isso assim, foram várias, não foi uma só. Mas eu quero compartilhar uma curta que sintetiza muito bem tudo isso. Esse vídeo do Meteoro, e você pode amar ou você pode odiar esse canal dependendo do seu posicionamento político. Eu ficaria muito feliz de ser lembrado por alguém que compartilhou alguns conhecimentos legais com vocês porque simplesmente tinha vontade. Eu fico muito triste quando vocês me etiquetam como se eu fosse alguém que não pode falar porque é petista ou alguém que não pode falar porque é. Entende? Que isso é uma análise muito pobre de quem é essa pessoa. E aqui a gente está para falar sobre arte. Em algum lugar desse canal, eu lembro muito bem de ter compartilhado com vocês imagens de uma aula que eu tive com a Rita. Inclusive eu quero compartilhar hoje de novo. Ela comprou esse livro e a gente fez a leitura desse livro em aula e ele é sensacional. A capa dele é uma foto, uma arte japonesa e assim ela conta a história de um perrengue marinheiro no meio de uma tempestade. Essa daqui é uma imagem muito forte que está dentro desse livro e está em meio a algumas outras. O que faz uma arte ser arte? Arte não é aquilo que você gosta. E a arte não é um adjetivo. Resumindo, as coisas mais lindas que eu assisti nesse vídeo, basicamente é isso que eles querem dizer. A arte ela não é um adjetivo, ela não é uma qualidade de alguma coisa. Logo, você não pode não pode simplesmente etiquetar um artista ou discutir se ele é um artista ou não. Ou se determinada peça é arte ou não, você não deveria fazer isso. Porque para que a arte seja arte, ela depende do olhar, ela depende da perspectiva. Você pode não gostar de uma coisa e ainda assim ela pode ser arte. A arte ela pode te incomodar absurdamente, ela pode te causar repulsa, ela pode te causar nojo e ainda assim ser arte. E você pode gostar da arte e você pode odiar o artista, ou você pode simpatizar com o artista e pode odiar a arte dele. O valor atribuído às peças de arte também é uma coisa muito subjetiva. E aí você deve estar desesperado agora, querendo saber se eu gosto do Romero Brito ou não, e eu vou deixar você curioso aí ao longo do nosso caminho. Esse livro ele te orienta como você deve analisar uma figura e é muito legal porque essa figura ela está dentro de um contexto e quando você olha para ela, você imagina a época em que ela foi pintada, os recursos que essa pessoa tinha, o que ela queria dizer com aquilo e como as pessoas, como isso inspirava ou sintetizava sentimentos e até o cotidiano que todas essas pessoas tinham.
Isso é um tipo de arte. Aí você tem outros tipos. Ah, você tem essa imagem aqui, que foi feita com um intuito completamente diferente. Numa época em que os dogmas religiosos eram passados de forma extremamente complexa para uma comunidade que era iletrada, que não sabia ler. Então o padre ele contava histórias e os fiéis eles não poderiam acompanhar num livro. Primeiro porque o livro não existia, segundo porque mesmo que existisse eles não saberiam ler. E era preciso que você fizesse algumas pinturas que sintetizassem de forma simples e objetiva e clara e que ajudasse aos fiéis que frequentavam as catedrais a memorizar as histórias que eram contadas. E esse quadro ele mostra a ressurreição de Lázaro e ele tem vários elementos que fazem com que você admire isso sobre a sua perspectiva com a bagagem que você tem e que faz com que as pessoas que estavam naquela época olhem para isso de uma maneira completamente diferente. E assim, essas duas peças elas são arte. Isso daqui, esse rabisco aqui, ele é arte. O objetivo dessa figura aqui ele é completamente diferente das outras, porque umas tinham o intuito de contar uma história, outras tinham o intuito de sedimentar ali uma história. Essa figura aqui ela tem o intuito de demonstrar expressões. Por que essa figura ela tem o movimento? Porque ao pintar você não se foca no resultado da pintura em si, no objeto de pintura, você fica imaginando o trabalho do artista. E você imagina o trabalho o trabalho corpóreo mesmo, o trabalho de movimentação do corpo. Nossa, que adjetivo horrível que eu criei aqui. Mas todos os movimentos envolvidos na construção dessa pintura. Então, como que esse cara pintou? Ele pintou dançando, se contorcendo, de que forma, com que técnica? Essa imagem, ela diz muito mais sobre o momento da pintura do que sobre o resultado dela em si. E assim você segue com uma série de outras imagens que serão vistas e interpretadas de acordo com um determinado prisma. Então, quando você era exposto a um determinado ensino religioso e você era colocado numa sociedade que tinha os seus valores e que tinha os seus costumes, o que uma imagem como essa daqui poderia significar? Qual é a simbologia por trás de cada de cada de cada uma dessas figuras aqui? O que representa essa maçã? O que representa esse menino? O que representa essa pequena menina que está aqui atrás e ela está com com um presente, com um objeto, e o restante do corpo dela é uma serpente? O que essa expressão dessa mulher aqui ela quer dizer? E que quadro isso e que história isso cria na sua cabeça, partindo do seu olhar, da sua perspectiva? A arte é uma coisa que mexe com você e que muda ao longo do tempo. E você pode ver a mesma obra de arte e ela pode despertar sensações diferentes em você em diferentes momentos da sua vida. Eu não quero falar como uma figura de autoridade de arte, muito pelo contrário, eu peço licença para falar sobre arte sem manjar nada sobre isso, na verdade. Nem admirador de arte eu sou, eu não me considero um bom admirador de arte, porque eu me considero pouco interessado nisso. Eu acho bonito algumas esculturas, mas as esculturas que eu mais admirei nos museus em que eu fui, eu ficava pensando no trabalho e no processo e na técnica utilizada na época em que a pessoa fez. Não é pela mensagem artística, e isso me evoca uma passagem de um livro que mudou muito a minha vida, que é o Musashi, no momento em que ele debate ali a cerimônia do chá. Que a cerimônia do chá ela é arte, mas sobretudo não é uma arte a ser fingida, ela é para ser apreciada caso você se interesse por ela. E você pode ser simplesmente um mero samurai da roça que não sabe beber e que não sabe nada do que significa, mas se você mimetizasse se você imitasse todos aqueles procedimentos sem entender qual é o sentimento por trás de cada ato cerimonioso daqueles que eles cometem, você seria apenas um farsante. Você seria alguém fingido, vazio e que não entende o propósito pelo qual alguma coisa existe. Vocês já devem ter sentido uma leve acidez em torno daquilo que eu penso sobre o Romero Brito. Outra coisa que eu penso sobre a arte
é que ela não pode ser feita pelo fato do processo de construção dela fazer parte do resultado que ela traz. Você não pode fazer arte numa impressora 3D e imprimir 2 milhões de unidades e achar que cada uma dessas cópias ainda é arte. Entende que a arte, dificilmente ela pode ser industrial e ainda permanecer arte. Isso é interpretado pelos olhos de Fausto Nagai. Não estou cagando regra. E se você é artista, se você manja de arte, comente aqui embaixo o que você pensa sobre essa minha afirmação, porque eu gosto muito de crescer com os comentários de vocês. Esse artigo aqui, aliás, esse vídeo, do vídeo com Pitaco, e já se foram 10 minutos e a gente não começou o vídeo ainda, ele levanta algumas questões muito interessantes. Romero Britto não é apenas um artista. Romero Britto é uma marca. Ele é uma marca que licencia seus produtos e que distribui os seus produtos que são produzidos em série. Você pode chamar isso de arte? Essa coisa de ele se associa com... Bom, eu preciso passar pelo menos algumas partes para justificar a playlist que eu nomeei aqui. Eu tive que fazer um recorte aqui porque eu burro esqueci de colocar o som para ser captado também. Vamos lá. Ele é o artista mais licenciado da história. Num dia qualquer de 2017, ele se encaminhava a uma de suas lojas, onde ele deveria gastar algumas horas autografando obras compradas pelos fãs. Aí, aconteceu isso. Então, assim, se você não perdeu seu tempo até agora e quer perder o seu tempo a partir de agora, esse canal, ele colocou uma dublagem que ficou muito bem feita. Eu assisti o original e aí depois eu assisti o dublado e é muito fiel e transmite muito o sentimento. Então depois prestem atenção nesse que eu vou falar. É barato, e mesmo assim pediu desconto. O senhor humildade. Me perdoe, mas nunca, ok? Satisfação. O vídeo que começa aqui pode ser sobre Romero Britto, mas também pode ser sobre arte e sobre você. A primeira razão para se satisfazer com isso está no sentido de justiça. A equipe de Romero Britto reservou 20 lugares no restaurante Tapélia. No dia e horário da reserva, ele apareceu lá absolutamente sozinho, consumiu um café de $8 e, ao que tudo indica, exigiu ser tratado como uma estrela e maltratou garçons. A maioria de nós já tolerou um ou outro abuso em nome do salário no final do mês. A maioria de nós nunca trabalhou para alguém que quebrasse uma obra de R$26 mil para nos defender. É por isso que, quando a gente olha para essa história, a gente imediatamente se alinha a Madeline, que é a dona do restaurante disposta a sacrificar um dos seus pertences em nome dos seus funcionários. Essa é a fonte mais óbvia de satisfação que essa história oferece. Só que tem outra. A Madeline é dona de um objeto de luxo e faz com ele o que ela bem entende. É porque uma parte da produção de Romero Britto pertence a ela que Madeline pode fazer frente ao artista. Sim, é muito satisfatório ver o que ela faz. Só que mora aí uma discussão espinhosa sobre o papel da arte. É o que eu ouvi falar, porque eu conheço um artista. É quando você diz, eu comprei esse objeto artístico, ele me pertence, eu faço com ele o que eu quiser, você está destituindo esse objeto do seu valor simbólico. Tá dizendo, olha, ele vale só como uma tela com um monte de tinta dentro. No caso do Romero Britto, qual é o valor simbólico que está associado às obras dele? Com muita frequência, é um valor simbólico que diz eu, que pertenço a uma classe média alta, sou uma pessoa que gosta de arte e que pode comprá-la, por um valor que é mais caro do que aquele que a classe baixa pode comprar. Mas esse valor, né, essa é uma arte que eu posso comprar, né, vejam, ela é valiosa, só vale até esse objeto estar completamente esmigalhado no chão. É claro que tudo isso que a Ana disse só é válido se a gente concluir que o Romero Britto é um artista e que o objeto quebrado era de fato uma obra de arte. Porque parece haver alguma dúvida a respeito disso por aí. A gente vai passar por essa discussão, mas só depois de ler a nota que o Romero Britto divulgou para se defender. Porque é justo. Diz ele, o vídeo do incidente ocorreu em 2017, no qual todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura que havia ganhado. Uma peça pesada de porcelana que, ao quebrar em pedaços, poderia ter causado danos a mim, a ela ou a qualquer outra pessoa no local. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente, há pessoas que querem ficar famosas às custas do outro. Através da minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito, jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. A internet é muitas vezes injusta e as pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, negatividade, de julgar sem analisar os fatos. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo que, como nunca, precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo. Tá, agora que eu deixei o Romero Britto se defender, eu quero compartilhar, eu quero assim, não que alguma vez na vida eu tenha sido técnico, mas eu quero virar o Fausto fofoqueiro, conspiracionista, e eu quero me dar a liberdade de especular aqui sem ter fundamento. Quando você é artista, por exemplo, e você emplaca uma música de sucesso, você pode fazer um sucesso por um carnaval ou por 2 carnavais, e aí de repente você oferece seu show, mas aí a cidade que está contratando as estrelas do carnaval, ela pode falar, não, tem um cara aqui que as pessoas parecem querer mais, porque estão falando muito mais sobre ele. Aí você bate numa casa de shows e fala assim, vocês não querem me contratar para fazer um show aqui nesse fim de semana, não? E aí a pessoa pode falar assim, não, sabe o que é? Que tem uma pessoa que está mais trendy aí nas plataformas de YouTube, nas redes sociais, e aí a gente vai contratar esse cara aí que é melhor. Como recurso para uma pessoa continuar midiática, para ela continuar tendo valor no mercado, ela pode, por exemplo, causar um escândalo.
Houve um tempo em que a filha, ou agora filho da Gretchen, ela apareceu dizendo que, na verdade, a Gretchen, que toda vez que aparecia dizendo que tinha apanhado do pai, ela disse que, isso de acordo com fofocas que eu escutei a partir de fofoqueiras não de fontes, eu escutei essa história de que a Gretchen ela se batia na frente do espelho sozinha e depois chamava as equipes de reportagem para dizer que ela estava sofrendo. Isso gerava comoção, apoio, e aí ela ia lá e conseguia trabalho ou conseguia participação em determinados lugares. Se é verdade ou não isso, não sabemos, mas a técnica em si, ela é muito válida. Então, quando uma pessoa ela está sumindo da mídia, ela pode simplesmente causar um escândalo, porque aí as pessoas voltam a falar sobre ela. E se num momento desses uma peça cai e essa peça é dita que custa X dólares, porque a internet está cheia de informações controversas a respeito da precificação dessa arte. Quando dizem que essa arte custa 12 mil, 360 dólares, quando essa arte custa 23 mil dólares, você eleva no seu subconsciente automaticamente essa pessoa a um patamar de alguém que produz peças que têm um imenso valor. Mas esse imenso valor ele é dado somente pelas pessoas que consomem a arte. Então deveria ser diferente. Você deveria ver um quadro. Vamos colocar lá uma Mona Lisa. Você deveria ver uma pintura, digamos, de Picasso. Você deveria ver uma pintura de qualquer artista contemporâneo.Essa coisa deveria mexer tanto com você, mas tanto com você. Ela deveria dizer tanto para você, ao ponto de você dizer, eu quero ter isso na minha casa. Uma obra-prima de arte, ela é tão foda e ela mexe com tanta gente que todas as pessoas querem essa peça para si. E aí começa um leilão de valor. Eu gosto tanto dessa peça que eu seria capaz de trocar o meu carro por ela. Eu gosto tanto dessa peça que eu tenho 3 casas, mas eu seria capaz de dar uma casa para ter essa obra de arte, de tanto que ela mexe comigo e de tanto que eu a valorizo. O valor ele deveria partir das pessoas, e esse valor que as pessoas dão a essa obra é que deveriam precificá-la no mercado. Logo, a arte não é um adjetivo, como eles muito bem dizem aqui, e assim, foi uma das coisas mais bonitas que eu poderia escutar em todo esse emaranhado de conteúdo que eu tive curiosidade de buscar a respeito. Então você não diz que determinado artista vale tanto, porque mesmo Picasso ele teve obras extremamente valiosas para muitas pessoas e teve outras obras que simplesmente eram completamente destituídas de valor para a grande maioria das pessoas. Algumas obras de Picasso sim, elas foram vendidas porque eram assinadas por ele, mas não porque elas mexessem com a pessoa. Logo, algumas pessoas se dispuseram a comprar obras de Picasso porque era Picasso, mas ainda assim, sem considerar aquela peça de grande valor. Aquilo que faz você escolher uma obra de arte, aquilo que faz você escolher uma arte, aquilo que faz você querer ter alguma coisa, deve partir de acordo com conceitos, com valores que são seus e estão em você. Logo, você não pode dizer quanto Romero Britto vale e quanto vale uma obra dele sem analisar a obra. Quando aconteceu tudo isso, e pasmem, quem foi que colocou isso nas redes sociais? Foi uma funcionária dele. A funcionária dele colocou isso na rede. Uma coisa que supostamente o envergonharia, com que autorização uma funcionária dele colocaria isso no TikTok e apareceria explicando ainda o que aconteceu? Então, foi extremamente conveniente para que isso acontecesse. E quando isso aconteceu, ele não foi a público dizer, gente, eu não humilhei garçom nenhum. Gente, eu não tive esse comportamento. Não, ele não aparece negando esse comportamento. Ele aparece dizendo, colocaram uma obra de 13 mil como sendo a mais cara, de X mil como sendo a mais cara, mas é mentira, porque a minha obra mais cara é de 100 e não sei quantos mil. Percebe que a gana, o anseio de precificar a sua obra é muito maior do que a necessidade de se impor como cidadão ou como artista? E isso é uma coisa que deve ser levada em consideração acima de todas as fofocas e acima de todo o gostar ou não gostar de Romero Britto. Porque, sinceramente, se você gosta ou não de Romero Britto, para mim, pouco importa. Eu digo que não gosto e eu não faço o mínimo esforço de te convencer de que ele é ruim. Porque eu não acho que ele seja ruim, eu não gosto. E eu não dou mais do que R$20 numa caneca com a marca Romero Britto. Por quê? Porque R$20 é a média do preço que eu pago nas minhas canecas. Entende? Mais ou menos onde eu quero chegar. Agora veja que coisa linda que eles dizem aqui. Romero Britto é artista, mas também é uma marca e sim, é uma fábrica. Existem muitas razões para não gostar dele. Ele tá com frequência bajulando políticos, todos os políticos. Ele também é o artista preferido daquela parcela meio antipática da classe média brasileira que vive encantada com Miami e que, como ele, também maltrata garçons eventualmente. Essas
Então vamos lá. Fausto conspiracionista fofoqueiro de novo, beleza? O Romero Brito, ele vendeu obras caríssimas para Madonna, ele vendeu obras caríssimas para Dilma, ele vendeu obras caríssimas para o Michael Jackson, ele vendeu obras caríssimas para o Bolsonaro. Temos provas de pagamento, de demonstração de interesse desses políticos e dessas pessoas famosas indo procurá-lo em seu ateliê e encomendando uma obra dele? Não. Então é muito comum que artistas ofereçam seus trabalhos gratuitamente para pessoas que os deem visibilidade e que aparentem gerar uma demanda. Então quando você fala, caralho, até a Madonna já pediu um quadro para ele, caralho, até o Bolsonaro já pediu um quadro para ele, você fala, realmente esse cara vale muito. E na verdade ele pode estar usando essas pessoas como um simples balaio de exposição. Restrições, somadas à suspeitíssima produção fabril de Romero Brito, levantam... Dá para ter uma fábrica de arte? Quantas fábricas de arte na história da humanidade você já conheceu? Você já conheceu um ateliê que produzisse arte em série? Questionamento frequente. Será que isso é arte? Será que Romero Brito é mesmo um artista? Arte é uma forma de ver, é um recurso de linguagem que faz a gente olhar pro objeto sob uma certa perspectiva e questionar ele a partir dessa perspectiva. Então quando a gente diz que alguma coisa é arte, a gente não está dizendo que ela era arte antes da gente nomear, a gente está dizendo que ela passa a ser a partir do momento que a gente dá esse nome. E a partir daí sim, a gente pode questionar como essa obra de arte conversa com a história da arte, com os conceitos, com o que se espera de um objeto artístico, socialmente falando. Arte não é aquilo que a gente gosta, arte não é um adjetivo. Que delícia escutar isso. A arte não é aquilo que a gente gosta. A arte não é um adjetivo. Tá, e aqui eles encerraram. Eu, na minha mente conspiracionista, eu acho que isso foi muito conveniente para o artista. E aqui eles foram bem ácidos. Eles foram bem ácidos. Nós estamos no Brasil. O Brasil foi um país de cultura escravocrata, que depois teve uma abolição, e aí você ou era fazendeiro ou você era o puxa-saco do fazendeiro. Os puxa-sacos dos fazendeiros, para que eles chegassem perto do fazendeiro, eles precisavam ter alguma coisa valiosa, e o que era valioso no começo do nosso povoamento aqui era o conhecimento. E assim a gente se arrasta até hoje. Uma pessoa, ela diz... das pessoas que se formam em Harvard, que se formam em Stanford, as pessoas que vêm aqui mentindo sobre os seus diplomas e elas dizem que elas têm graduação no estrangeiro, é porque elas tentam entrar nessa classe que nós culturalmente criamos aqui, que é das pessoas que valem mais porque sabem mais. Logo, quando você não consegue provar que você é um ser humano superior por causas naturais, porque por causas naturais ninguém é superior a ninguém, as pessoas tentam se impor sobre as outras como se essa escala de melhor ou pior ser humano sequer existisse, e quando elas não conseguem fazer isso com dinheiro, porque elas não têm, elas tentam fazer por conhecimento. Então a pessoa ela pode ser pobre, mas ela é uma pobre que veste uma roupa de marca, ela pode ser pobre, mas ela é uma pobre que tem um carro bom, e nisso a gente tenta empurrar no outro uma superioridade, num esquema cultural que é meio que nosso, que a gente não escolheu estar, mas que uma vez jogado dentro dele, a gente tenta se adaptar. Então você pode nem saber por que você quer uma moto, você pode querer uma moto sem precisar se locomover na sociedade, por exemplo. Mas é o que a moto significa para você, e é o que significa para as pessoas que te olham que faz você querer ter uma moto. O que faz com que a gente trabalhe 4, 5 meses do ano para pagar impostos e o resto para pagar parcelas de coisas que a gente nem precisa, mas que a gente quer comprar para mostrar para outras pessoas que não interferem em nada na nossa existência. Uma pessoa ela pode ser pobre, mas na ânsia de tentar mostrar que ela é rica, e na ânsia de mostrar que além de rica ela é requintada, refinada, sofisticada, ela pode muito bem querer ter uma obra assinada por um grande artista. E uma pessoa que compra uma obra cara de um grande artista e não entende onde está a arte, porque ela não consegue, ao apreciá-la, entender o que ela significa de acordo com o seu repertório, para mim não passa de uma coitada. E aí a gente separa as pessoas entre aquelas que têm dinheiro e aquelas que são pobres de verdade, com um espírito pobre por valerem realmente muito pouco, e que precisariam de um pouco mais de educação e de uma cultura que não fosse tão emburrecedora para que elas conseguissem se desenvolver um pouco mais. Nossa senhora, Fausto, eu nunca tive tão ácido. Pois é, eu tenho os meus momentos de emputecimento. E esses momentos ácidos, assim, eles tendem a dar muito view, quem sabe? Quem sabe? Eu não parei de fazer logo, né? Porque esse canal não é disso. Espero que isso gere reflexões e eu não quero que você jamais ache que Fausto Nagai é voz definitiva para dizer quem é Romero Brito ou o que é arte. Não, você deve compor o seu repertório a respeito do que é arte a partir das suas próprias percepções. Ou você pode simplesmente ser uma pessoa como o Musashi,
que disse: eu entendo a arte que existe no chá, mas eu, com palavras sofisticadas, ele disse algo que equivale a cago para isso, porque não sou bom, nunca serei bom e isso nunca me interessará. O que eu quero mesmo é aprender a dar porrada nos outros com a minha espada, com as minhas 2 espadas. Você não precisa saber o que é arte caso você não tenha interesse. Se você não tiver interesse em arte, diga: eu não sou alguém que se interessa por arte. Agora, se você se interessar no mínimo, então assim, existe um longo caminho e existem várias fontes nas quais você pode estudar o valor de uma peça e entender peça por peça qual é o valor de cada uma de acordo com o repertório de muitas outras pessoas. Quando a gente fala da Mona Lisa, você tem que ver o que as pessoas apreciadoras de arte falam a respeito dessa peça, porque elas discordarão entre si no motivo pelo qual elas gostam tanto daquelas peças, e elas dirão o que elas sentem a partir de suas perspectivas, o que aquela arte significa para ela. E você precisa do repertório de muitas pessoas para que você entenda o seu próprio, para que você olhe para uma obra de arte e entenda o que ela quer dizer para você. Será que a peça do Romero Brito ela terá condições de te dar o combustível necessário para que você chegue nessa profundidade de reflexão? Fica aí o questionamento. Gente, caso vocês ainda não tenham ido embora, eu fiz esse recorte aqui no vídeo para voltar e dizer para vocês a minha leitura desse negócio aqui de acordo com o meu repertório. Aqui, intencionalmente, eu acho que o artista ele já colocou algumas coisas para serem identificadas mesmo. Percebe que esse cara aqui ele tem uma ampulheta, e esse cara aqui ele representa muito tempo, e aqui é muito difícil, assim, eu, da minha perspectiva, dizer o porquê dessa pessoa que ela está tentando se cobrir, e o porquê que essa pessoa aqui está sofrendo tanto, e isso me faz pensar que essas 3 pessoas elas são a mesma. Essas 3 pessoas aqui, elas são a mesma. Essa figura, ela representa a beleza que está dentro dos padrões da época em que isso daqui foi pintada. E o que vem junto com a beleza? Junto com a beleza vem o prazer. Isso daqui, os analistas do próprio livro, eles dizem que esse menino aqui, ele pode ser muito, por ele estar brincando, por ele estar feliz e por ele estar saltitante, ele pode querer dizer muito a respeito do prazer. Acompanhado, no entanto, com um pouco de algo de traiçoeiro, porque a beleza ela sempre atrai a bondade das pessoas que no fundo vêm com interesse. Percebe que uma mulher muito bonita ela teria que se preocupar com pessoas que trazem presentes, às vezes não em forma de presentes, mas em forma de promessas de uma vida estável, de uma vida, de uma família muito bem constituída. Quantas promessas de amor mulheres bonitas escutam e que duram somente até elas irem para a cama? Então essa serpente trazendo um presente para essa beleza me faz pensar como é a vida de uma mulher muito, muito bonita. E como uma mulher bonita ela tenta, muito provavelmente, se esconder do tempo. Ela tenta se esconder do tempo porque o tempo passa. E se você, ao longo do seu tempo de beleza aflorada, não construir para você algo que permaneça além da sua beleza, você muito provavelmente vai viver de sofrimento, de arrependimento e de solidão. Porque as pessoas que são muito bonitas, elas dificilmente evoluem ao ponto de se tornarem atraentes, agradáveis, e não porque elas são ruins e porque elas não têm interesse, mas é porque elas nunca precisam. A beleza, ela gera uma demanda infinita, e mesmo que você faça uma merda hoje, mesmo que você pise na bola, mesmo que você seja rude, mesmo que você não seja tão legal com uma pessoa, mesmo que ela vá embora, muitas outras virão atraídas por essa mesma beleza. Então, você pode passar uma vida inteira sendo bela e dando pequenas bancadas e dando uns deslizes e fazendo umas merdas, e ao longo do tempo você simplesmente vai substituindo pessoas sem que esses erros te levem a amadurecimento, a crescimento, a desenvolvimento. Você pode não se tornar uma pessoa melhor, e aí vem o tempo. Você tenta se esconder do tempo e não consegue. O que você vira? Você vira uma mulher solitária, ressentida, por não conseguir reter as pessoas mais perto de você por uma beleza que já foi. Você vê que essa pessoa aqui, ela fica completamente ofuscada por essa. Num contexto em que você tem uma velha feia e uma jovem bonita, você pode dizer, ok, isso é natural. Por outro lado, você pode estar olhando para a mesma pessoa em diferentes fases da vida. Então você pode ver que uma bela primavera ela pode significar um penoso inverno na existência de uma pessoa. O que significa isso daqui? Por que esse rosto ele não parece fazer parte desse corpo, e um corpo adulto de uma criança jovial? Percebe que existem aqui elementos, o que essas máscaras no chão significam?
o que a nudez e a presença dessas máscaras então significam, isso pode fazer com que você se sinta estimulado a pensar sobre a sua vida, sobre a natureza das coisas, e que você se perca numa forma que você sequer consegue explicar. E você pode até transmitir aquilo que uma obra determinada faz você sentir e entender, e a outra pessoa pode escutar e pode não concordar nada com isso. E o legal é, você pode encontrar numa outra pessoa um outro universo olhando para o mesmo objeto. Você pode ter uma outra pessoa que olhe para essa imagem e tire uma primeira conclusão completamente diferente da minha, e que ao escutar a minha versão pode não se identificar nem um pouco e não encontrar nenhuma verdade. A arte não é um adjetivo. A arte está na perspectiva, no olhar que ela recebe de quem a olha. Reflitam.